Graças a Deus, ouvintes, nós prosseguimos com a programação. Como nós havíamos falado, hoje o tema é o que é pecado. Eu me recordo, na minha adolescência, nessa fase entre 13 e 14 anos de idade, não me recordo bem precisamente que idade eu tinha nessa época, mas eu me recordo que os meus amigos estavam reunidos assim, e o tema da conversa era o que você vai falar lá. Eu não sei realmente o que eu vou falar sobre que tipo de pecado. Eu nem sei o que falar. Então muitas pessoas não sabem realmente o que é o pecado. Eles precisavam, dizer os seus pecados e eles estavam se perguntando, olha, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Então, porque muitas pessoas não sabem. Mas a Bíblia nos ensina claramente. Veja que muitas pessoas não conhecem e pecam contra Deus por não conhecer o verdadeiro caminho. Jesus mesmo disse, ereis porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E olha, nós olhamos aqui, o que é pecado? Pecado é transgredir, desobedecer a lei de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia. Pois o pecado é a rebeldia. Então muitas pessoas, elas estão se rebelando contra Deus. Nações, pessoas que se rebelam contra Deus por causa do pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 17, também que toda injustiça é pecado também. E há pecado que não é para a morte. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. O pecado nos faz muitas vezes infelizes, ouvintes. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós vemos ali que o pecado faz as pessoas infelizes. O pecado, ele aborrece também a Deus. O pecado, ouvintes, é a raiz de todo o mal, diz a Bíblia. Por ele entrou a maldade no mundo, as mortes, as doenças, as guerras, as inimizades, enfim, tudo de ruim. A raiz disso é o pecado. E por causa do pecado nós perdemos a comunhão com Deus. A comunhão plena é perdida. A Bíblia fala em Isaías capítulo 59 que as nossas transgressões, ou seja, os nossos pecados, fazem divisão entre o homem e o Senhor. Existem muitas pessoas que clamam ao Senhor e a sua oração não é respondida por causa do seu pecado. Quando Isaías diz a mão do Senhor está estendida, ela não está encolhida, ela está estendida. O ouvido do céu não está gravado, está aberto para ouvir a nossa oração. Mas na sequência ele diz, porque as nossas, muitas vezes, o que faz com que a nossa oração não seja respondida é a transgressão. Mas eu te animo nesta manhã. A palavra de Deus nos anima. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós confessamos a Jesus, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Talvez eu estou falando nesta manhã com pessoas que você está num presídio, me ouvindo. Eu não sei aonde você está, eu não sei o que você cometeu, e talvez você tenha pensado, não, para mim não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de esperança. Jesus veio para buscar, Jesus veio para você buscar e salvar o que havia perdido. Independente do que você tenha feito, Jesus, Ele te perdoa se você se converter e se arrepender, porque a conversão, o arrependimento, não é quando nós choramos. Arrependimento não é somente nós nos sentirmos culpados, mas é quando nós não fizemos mais aquilo que fizemos. Deixamos de praticar o ato. Então eu te animo, Jesus, Ele te perdoa nesta manhã se você aceitar Ele como Salvador. Te perdoa de todos os seus pecados, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, diz a Bíblia. Deus nos perdoa. Jesus Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. É evidente que nós vamos voltar a pecar. Todos os dias nós pecamos contra o Senhor, porque somos falhos, mas pecaremos pecados que não é para a morte. Nós podemos cometer pecado todos os dias, mesmo muitas vezes sem querer. Nós somos imperfeitos através dos nossos pensamentos, palavras, atos, atitudes do dia a dia. E o mais
complicado disso é que muitas vezes o ser humano tenta encobrir os seus pecados. Só que eu te digo nesta manhã, você pode encobrir os seus pecados diante dos homens, mas Deus está vendo, Ele conhece. Diante de Deus ninguém consegue esconder nada. Encobrir pecado é muito ruim. Traz muitos problemas, muitas consequências em todas as áreas da nossa vida. Existem pessoas que vivem uma vida de ansiedade porque têm pecados escondidos. E Deus quer que você confesse para Ele hoje. Que você converse para Ele hoje todos os seus pecados e seja livre deste mal-estar que você sente por causa de coisas escondidas que você tem. Você esconde diante dos homens, mas você sabe, a sua consciência diz diante do Senhor, você não esconde. E eu quero trazer mais uma pergunta. Talvez alguém tenha se perguntado, mas por quê? Por que nós devemos confessar nossos pecados? Nós temos duas respostas para isso. A primeira delas é para receber perdão de Deus. 1 João capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: se dizermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. É o que eu já falei antes. Todos nós somos falhos. E não há verdade em nós se nós dizermos que não somos pecadores, que não temos pecado. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, quem? A Jesus Cristo. Ele que é fiel, que é justo, diz a Bíblia aqui, no versículo 9, para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você precisa confessar o seu pecado a Deus. Quando nós pecamos contra Deus, nós temos que confessar o nosso pecado a Deus e a Jesus Cristo. Ele vai ser o nosso advogado. A confissão deve ser feita por todo cristão a Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que vai interceder por nós. Mas existem alguns pecados que nós devemos de confessar a outros homens. E esses pecados é quando nós pecamos contra o homem. Muitas vezes nós pecamos contra o nosso irmão, nós precisamos pedir perdão para ele e confessar que estamos errados, confessar que erramos e que queremos a reconciliação e que queremos o perdão, e assim nós vamos receber o perdão de Deus também. Jesus mesmo disse na oração do Pai Nosso: se não perdoares os homens as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu, o vosso Pai Celestial, também não vos perdoará. Então a segunda resposta por que nós devemos confessar pecados é para receber o perdão dos nossos irmãos. Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4. Nós devemos confessar os nossos pecados àquelas pessoas que nós ofendemos ela, chegar até ela. Nem a nossa oferta não é recebida se nós tivermos algo contra o nosso irmão. De não adianta de nada se nós não sabemos perdoar. Perdoar e reconhecer que precisamos de perdão. Jesus mostrou que tal confissão é necessária para que nós recebamos o perdão do nosso irmão que foi ofendido. Mesmo em Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4, diz assim: olhai para vós mesmo, e se o teu irmão pecar contra ti e arrepender, e ele vir se arrepender, perdoa-lhe. Jesus disse: olhai para vós mesmo, se o teu irmão pecar contra ti e arrependendo-se ele, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vir ter contigo, dizendo: eu estou arrependido, me perdoa, eu reconheço, eu confesso diante de ti um pecado que errei, nós devemos perdoar. Os pecados e as intrigas entre os irmãos precisam ser confessadas para que a comunhão seja restabelecida. Nós vemos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. A pessoa pode não aceitar a correção ou recusar-se a ouvir, mas faça a sua parte, peça perdão. Você precisa confessar o seu pecado. Com certeza, Deus vai te ajudar. Olhe para essa palavra
Nós temos que confessar. E muitas vezes existe pecado quando pecamos contra uma coletividade de pessoas, diante dos irmãos. Muitas vezes, para que a comunhão seja restabelecida, precisamos confessar diante de todos, diante da igreja. E quando isso acontecer, a Bíblia fala que o irmão arrependido deve ser perdoado, recolhido, com amor, pois o diabo ainda tentará destruí-lo. Esse texto está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5 e o versículo até o 11. Que você tenha forças para perdoar. Que você tenha forças para perdoar o seu cônjuge, o seu familiar, o seu filho, o seu irmão espiritualmente, o seu irmão carnalmente, da sua família. Que Deus te ajude. Saiba que se você não perdoar, guardar mágoa no seu coração, não poderá ter a vida eterna. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero orar por você. Não importa o que você tenha passado. No início desse estudo, nós já falamos que Jesus pode perdoar todos os seus pecados. Dobra teu joelho agora. Você que quer começar uma nova vida em Cristo. Você que quer reconciliar, está distante, você é pródigo, levanta-te e vai ter com o teu Pai hoje. Ele vai te abraçar e te dar perdão, te recebendo de volta. Vamos, desviado. Hoje você pode voltar. Você que está afastado, volta hoje. Eu quero orar por você. Pai, nesta manhã, pessoas estão nos acompanhando. Pessoas estão recebendo o perdão do Senhor agora. Pessoas estão recebendo o impacto divino para perdoar também. Pessoas estão reconciliando. Ajuda essas vidas. Pessoas, ó Deus, estão repensando as suas situações. Talvez pessoas estão enfermas porque não conseguem perdoar. A sua enfermidade é psicológica. Isso é comprovado pela medicina, pelos estudos. Quantas pessoas não conseguem perdoar e a sua alma está doente, mas que nesta manhã Ele possa liberar perdão ao seu irmão, ao seu familiar, e viver uma vida abençoada que o Senhor nos prometeu. Cura os enfermos, abençoe os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Ouvinte de casa, falou com todos vocês nessa manhã, seu irmão Cristo, cooperador jovem Mateus. Próximo domingo estamos aqui, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Nosso carinho, nosso abraço, um ótimo domingo, uma ótima semana a todos vocês. Que Deus abençoe. Fique com Deus, que Ele está comigo no meu coração.